Então, ao invés desse marido estar ali como um protetor e um provedor, numa hora de necessidade, ele deixou aquela esposa vulnerável, desprotegida. Então, é algo para a gente pensar, sabe? Que é muito além essa questão de só contar ali para o outro. É realmente de confiança, é segurança, é proteção um para o outro. Isso é estar junto, é entender que nós somos uma só carne em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área financeira. Muito bem. Além da área financeira, tentando pontuar os pontos mais, abranger um pouco mais aqui, né? Também coisas que minam o casamento e às vezes coisas aparentemente até simples, mas podem destruir um casamento, é na área do relacionamento familiar, né? Aquela velha frase, né? Eu não casei só com a pessoa, eu casei com a família dela também, né? Vai engolir o resto, né? Então, pessoal, fico chateado quando ela não trata bem minha família. E para nós mulheres, fico aborrecida quando ele esquece os combinados. E aqui pode ser qualquer combinado, né? Um combinado de ir em alguma festa familiar, combinado de fazer alguma coisa junto, e aí ele esquece e acaba não cumprindo ou chegando atrasado. Então, pessoal, vamos colocar um exemplo aqui, né? Imagina a esposa o casal mora em outra cidade, aí vamos lá visitar meus pais, aí vem o marido e a esposa. E aí a esposa chega ali, ela não gosta muito da sogra, logo eu até vou, mas eu vou sentar aqui no sofá, vou ligar a televisão, ligo a televisão até a bendita hora da gente ir embora. E eu vou ficar aqui assistindo essa televisão. E o rapaz fica ali tentando tal, e incomodado com aquela situação, e vai minar o casamento, na perspectiva dele pelo menos. Às vezes para ela está muito bem, eu vivo casado, eu amo ele, eu vivo o resto da vida assim com ele, eu vou chegar lá e não me dirijo a ninguém. Mas para ele não é o suficiente, não é isso que ele idealizou na vida dele. E aquilo vai enfraquecer. Então é mais uma bomba, né? Mais um míssil bem localizado do inimigo na vida daquele casal. E aí, o que precisa? Qual solução? Uma das soluções, ou início, é a conversa. Aí a gente volta para a conversa. Porque às vezes ele vai abrir a caixa ali para conversar. O que é que te incomoda lá? O que podemos mudar? Quais os limites que a gente pode estabelecer para realmente você não é obrigado a viver lá, né? E às vezes justamente isso. Às vezes o rapaz estava acostumado, muito apegado à família, e a mãe, né? Ali o pai é o menino, e casaram e ele continua ali na mesma rotina familiar dele, de todo momento, de todo instante, na casa dos pais, confidencializando tudo que rola ali na sua casa, expondo a esposa, não virou uma só cara. E aquilo, a forma dela responder né, desculpa a expressão, eu odio essa gente, porque essa gente me compete comigo. Então, existe essa mudança de realidade. Agora, quem eu tenho que defender é ela. Né? Se vier alguma acusação, até mesmo uma acusação verdadeira sobre ela, eu falo assim, não, ela é minha esposa. E eu vou trabalhar junto com ela, o que eu precisar suportar, eu vou suportar, o que eu vou trabalhar junto para a gente mudar, ela vai mudar, e eu também preciso de mudar um monte de coisa, mãe, pai. Eu também preciso de mudar um monte de coisa. Então, quando você se posiciona como esposo, mostrando, ensinando também, às vezes, para os pais a realidade que você está, eles vão aprender também a ser sogro e sogra, né? E aí, acho que a maioria de nós é mais nessa pegada, né? Saber ser sogro e sogra. Saber, né, definir os limites. Não vem, essa situação você resolve com ela lá. Porque o tempo de vocês ensinarem a filhos ser pais, ou o tempo da gente aprender a ser marido e esposa, né, passou, vocês ensinaram ali enquanto eles estavam sendo criados dentro de casa. A gente trabalha com as meninas lá, pensando e falou, você vai ser esposa. Então você tem que entender a posição de esposa, a responsabilidade de esposa, né, postura de esposa. Então, se eu crio pensando nisso, eu não tenho que depois intervir para querer mudar e tomar partido e entrar como um juiz da situação dentro da casa. Eu não tenho tanta autoridade assim mais, né? A vida do casal é um livro. Esse livro está dentro dela. O casal vive
Justamente. Essa responsabilidade, né? O livro é a gente. Os filhos vão ler a gente. O maior curso que eles vão fazer sobre casamento somos nós, né? Muito bem. Obrigado, cara. E aí eu acho que, né, acho que fica clara essa questão, né, familiar, da gente ter esse relacionamento harmonioso, de saber o limite da intervenção, né, mas também de entender que a partir do momento que eu casei com o Davi, eu também preciso amar a família dele, né, porque ele só está aqui e bem criado, porque os meus sogros criaram ele muito bem, né? Criaram um esposo para mim. Então a gente tem que ter essa visão. E a gente saber, aqui eu quero tocar nesse ponto da reciprocidade, que, né, aquilo que ele colocou, né, de um honrar o outro, e o casamento tem muito disso, dessa questão das vezes a gente, como é que eu vou colocar aqui, pagar o outro com aquilo que a gente está recebendo. Então, às vezes, pode ser uma situação que a esposa se sente não honrada pelo marido e ela acaba dando em reciprocidade isso contra a família dele. Pode ser um exemplo, né? Então, o casamento é muito essa relação de reciprocidade, né, para a gente pensar. E aqui, acho que é um fato muito importante para a gente colocar, tanto para os homens quanto para as mulheres. Mas, né, vou colocar aqui o meu exemplo. Acho que a gente que é mulher, às vezes tem essa facilidade para falar. E no meu início de casamento, na minha imaturidade, por algumas vezes, cheguei até familiares que eu tinha intimidade, né, que a gente tem aquela troca bacana, e às vezes problemas que eu enfrentava, de dificuldade ali, às vezes no relacionamento, eu levava e expunha o meu marido naquela situação, sabe? Achando que eu iria desabafar, que iria resolver o problema. Só que isso é algo, né, que a gente sabe que não é algo bacana da gente fazer, sabe? De um expor o outro. A esposa expor o cônjuge e o marido expor a esposa, sabe? Nós temos que preservar o outro. Isso é carinho, isso é amor, não importa a situação que vocês estão vivendo, se está um chateado com o outro. Se você vai no intuito de estar ali, eu estou só desabafando, provavelmente isso vai virar, isso não vai resolver o seu problema com o seu marido, porque você não conversou com quem de fato você devia ter conversado, e provavelmente isso vai aumentar o seu problema. Por quê? O que acontece? Se eu vou lá e desabafo para alguém que me ama, ela vai com certeza tomar as minhas dores. E aí, quando eu chegava em casa, a gente sentava, conversava, resolvia a nossa situação, eu conseguia ver o lado dele, via que não era bem assim, do jeito que eu estava pensando, né? Então eu conseguia enxergar, ouvir o que ele tinha para me falar, conseguia entender, e a gente conseguia acertar os ponteiros, né? Ter aquela harmonia de novo. Mas e aí? E o que eu falei lá para a pessoa? Ficou lá. Ficou no coração dela, né? Então, com certeza, aquilo tomou uma proporção e o problema aumentou. E algo que deveria ter sido resolvido entre nós. É claro que a gente sabe, a gente vive num ambiente, né, de família da fé, a gente sabe que muitas vezes a gente precisa assim, de um aconselhamento, né, de algo para ser feito a dois, e não é sobre esse ponto que eu estou tratando aqui, porque eu sei que alguns casos realmente precisam, e isso é bênção dentro da igreja, mas estou falando justamente nesse aspecto, sabe, da gente expor o outro e não resolver com quem de fato precisa ser resolvido o problema. Será que o copo foi tratado com a